Alô galera Top Team, estamos aqui, professor Adonilson, professor de História do Brasil dessa instituição, e em épocas de pandemia, a inovação, a criatividade e sobretudo o esforço da direção do curso em não deixar faltar para você o conteúdo e o conhecimento que você necessita para as batalhas que nós teremos no futuro. Então hoje eu convido você para a gente começar uma navegação na parte de História do Brasil, onde nós iremos trabalhar aqui alguns temas importantes, específicos, acerca de concursos públicos, de maneira muito especial os concursos direcionados às carreiras militares. Convido você para a gente começar agora a navegar, trazendo aqui um conteúdo muito importante, um conteúdo significativo da história brasileira, um conteúdo muito controverso, de muito questionamento, mas um conteúdo tranquilo, um conteúdo em que você tem condições de, na nossa apresentação, e depois nós teremos tempos para fazermos as nossas atividades, nós teremos condições tranquilamente de aprender, de assimilar e que, portanto, você sairá feliz no final. Trago aqui esse debate, o debate sobre a Guerra de Canudos, o conflito de Canudos, um grande conflito republicano que ocorreu no finalzinho do século XIX, quase início do século XX, e que terminou trazendo para o Brasil, ou aflorando para o Brasil, algumas contradições da sociedade brasileira. Contradições essas, diga-se de passagem, ainda muito vivas no ambiente brasileiro. Contradições de crise social, contradições de abuso de autoridade, contradição de repressão às manifestações populares e, ao mesmo tempo, a profunda contradição, que é a história sempre querer esconder o que de fato aconteceu nos grandes fatos históricos. O que nós vamos fazer aqui é um debate importante e eu convido você exatamente a ter conosco uma visão muito forte sobre esta revolta. A Guerra de Canudos ocorrida na Bahia em 1896. Importante que meu aluno saiba que nesse momento, no final do século XIX, o Brasil tinha acabado de proclamar sua república. E como o nome já diz, res publica, coisa do povo. E naturalmente isso se diria à época que era um negócio muito novo e que, portanto, agora o Brasil iria encontrar os rumos do seu desenvolvimento. Havia uma expectativa de que o Brasil pudesse, nesse momento, unir duas coisas que estavam muito em voga: o debate da urbanização e o debate da industrialização, mesmo que uma industrialização atrasada, porque meu aluno sabe que a Revolução Industrial já tinha acontecido há 150 anos na Europa e o Brasil ainda não tinha dado o seu start industrializante. Então a República ela trouxe o debate da urbanização e da industrialização. Mas a Guerra de Canudos vai demonstrar exatamente que nós permanecemos com muitas coisas pautadas na relação do atraso, do coronelismo vulgar, da repressão às comunidades mais primitivas e, portanto, da ausência de dignidade. Quando se falava em república, parecia que era coisa do outro mundo e que agora o Brasil iria se desenvolver, iria encontrar os trilhos da modernidade. Não foi isso que aconteceu. Quer ver? Vejam, o cenário do Nordeste, que ele é muito explicativo sobre os fatores que provocaram a Guerra de Canudos. O Nordeste que tinha vivenciado desde o pau-brasil, passando pelo processo açucareiro, um dos polos que mais recebeu negros na história do Brasil, e que, por exemplo, se não houve desenvolvimento social dessas comunidades negras
que viveram até bem pouco tempo antes dessa data em regime escravocrata, você imagine como estava o nosso Nordeste. Ele permanecia com aquelas palavrinhas mágicas. O latifúndio, a concentração de terra na mão de pouca gente. Palavra mágica, o coronelismo, uma figura exercendo o poder sobre as almas vivas da região. E um poder brutal, um poder político acompanhado de um poder militarizado, de jagunços, de cabras, que mandavam matar, que mandavam capar, que exercia o poder sobre as pessoas, gerando um temor. Aí você imagina, coronelismo, latifúndio, povo pobre sem direitos. Esse é o cenário do Nordeste. É o cenário, portanto, de caos, de crise profunda, de ausência de dignidade da pessoa humana. Adonilson, mas nessa época a gente já tinha uma Constituição, a gente já estava, era na segunda Constituição. A Constituição de 1891 já era a segunda da história do Brasil, já trazia coisas importantes. O problema é que essas coisas importantes ficaram exclusivamente no papel. Na prática, elas não se mencionaram, não mexeram com a vida real do povo. E o saldo disso é um cenário gritante. É um Brasil de faz de contas. Um Nordeste de muita tristeza, de muita fome, de muita opressão. Neste quadro que eu acabei de pintar para o meu aluno sobre o que era o Nordeste no final do século XIX, agora a gente vem para o histórico da liderança principal do movimento de Canudos. E eu estou falando dele. Antônio Vicente Mendes Maciel. Era padre. Tinha tido problemas, foi casado no passado, problemas de ordem familiar e conjugal, abandonado pela esposa, virou padre, e um padre atípico, um padre crítico, um padre que, observando esse caos que eu acabei de sinalizar, se posicionava. E, portanto, ao falar de latifúndio, ao falar de impostos da República, ele incomodava. O padre Antônio Vicente Mendes Maciel incomodava os poderosos da época. A igreja da qual ele fazia parte, a Igreja Católica, havia ajudado a criar o sistema republicano. Quando ele criticava os coronéis resolveram se juntar e foram a Fortaleza. E ao chegar em Fortaleza, disseram, tem um padre do interior do Ceará, está atrapalhando nossos canais, nossos esquemas, criticando o sistema republicano. A Igreja Católica do Ceará o chama e o padre Antônio Vicente Maciel vai a Fortaleza. E quando chega lá, os bispos da Igreja Católica tentaram de alguma forma dizer, Antônio, quando fores criticar a igreja, quando fores criticar a República, critique com mais calma, com mais cautela, tenha diminuição no discurso, na acidez do discurso, que isso é muito forte. Ele, percebendo o que estava acontecendo, o padre apenas disse, querem me calar? Jamais me calarão. E continuou a pregar as ações importantes que achava, criticando a estrutura concentrada de poder da terra, criticando os coronéis, falando em defesa das comunidades empobrecidas. A igreja expulsou o padre Antônio Vicente Mendes Maciel. E agora, Adonilson, o que vai ocorrer após a expulsão do padre? Meninos e meninas, entendam que sai de cena nesse momento uma figura, que era um padre. E ele agora vira uma nova figura, um beato, um andarilho, um homem que usava uma bata nas cores de São Francisco de Assis, com um cajado, a barba tocando-lhe o umbigo, os olhos fundos, o cabelo desgrenhado, a voz estridente e a
contundência no conteúdo das palavras. Aquele homem virava o Antônio Conselheiro.